Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast Não Linear. E olha, se você gosta de negócios, empreendedorismo, startup, captação de investimento, sabe aquela coisa meio Shark Tank? Fica por aqui que você vai gostar bastante desse episódio. Antes, é claro, eu falo mais uma vez diretamente do estúdio do Bosque, na Barra da Tijuca, onde cada vez que eu venho tem uma novidade. Você que acompanha os nossos episódios já deve ter percebido uma iluminação melhor, um microfone diferente, uma câmera diferente. Tudo isso para entregar sempre o melhor podcast para você. Sim, porque se você tem um sonho de fazer um podcast pessoal ou profissional, ou mesmo para sua empresa, e se você está no Rio de Janeiro, aqui é o melhor lugar para você produzir o seu podcast. A gente está na Barra da Tijuca, no Shopping Infobar, e o Netinho está te esperando aqui para tirar o seu sonho do papel. Feita a introdução, vamos agora aos meus dois convidados de hoje, Léo e Léo, já vou adiantando, eles têm o mesmo nome mesmo. Sejam bem-vindos ao Podcast Não Linear. É prazer estar aqui com vocês, Igor. Eu sou Leonardo Brasil, sou sócio fundador da Startup Hero, junto com o Léo. É proposital, a gente tem o mesmo nome, porque caso aconteça alguma coisa, falei com o Leonardo. Não, foi comigo não, foi com ele. Empurra, né? Empurra já para ele, mas prazerzão estar aqui com vocês. Fala, Igor. É um prazer também estar aqui. Eu sou o Leonardo Machado, também sou sócio fundador da Startup Hero. E é isso, a gente fica sempre nesse jogo de empurrar um pro outro a culpa e é estratégico. Isso é sociedade, né, irmão? Sociedade serve pra isso, normal. Bom, pra gente chegar na Startup Hero, vocês já estão devidamente aí uniformizados. Fazendo marketing. Outdoor humano. Estão certos. Pra gente chegar na Startup Hero, que é a empresa de vocês, e dizer um pouquinho mais sobre o que a Startup Hero faz, mas já dá pra entender um pouco, até por conta da nossa introdução e pelo nome. Eu queria contar antes a trajetória de vocês para chegar no empreendedorismo. Afinal, o nosso podcast ele é justamente sobre isso, né? Sim. Sobre trajetórias não lineares, profissionais, pessoais. E aí eu vou começar pelo Léo, o primeiro Léo que falou com vocês, Léo Brasil, e depois a gente vai pro Léo Machado, porque vocês chegaram a trabalhar juntos em algum momento, né? Sim. A gente, na verdade, eu tive uma carreira que eu passei por banco de investimento, passei por varejo, então fui rodando aí, vendi software, fui fazendo tudo um pouco em diversas funções. Então, uma área financeira, área comercial, então acabei tendo bastante experiência com isso. E aí, depois disso, a gente acabou indo para uma parte de captação de investimento. Então, a gente trabalhou juntos, o Léo também pode falar, numa empresa que fazia rodadas de investimento, né? Uma plataforma que a gente chama de Equity Crowdfunding, que basicamente é como se fosse uma vaquinha virtual. Né? Pessoas do Brasil inteiro investem e ajudam a fomentar, né, empreendedores, ajudam os empreendedores a terem recursos para poder desenvolver o plano deles. Tá? E a gente trabalhou juntos nessa plataforma, foi onde a gente se conheceu e onde a gente começou a amadurecer uma ideia de, talvez a gente consiga fazer alguma coisa juntos, talvez a gente consiga não trabalhar para os outros, né, e fazer a nossa própria empresa. Então foi meio que assim que foi surgindo o nosso encontro. Né? Legal. Do meu lado, você sabe como é, né? Eu fiz administração e, como todo mundo fala, quem faz administração não sabe, né, o que quer fazer, tá tirando para todos os lados. E, infelizmente, eu fui um desses. Acabei meio que por pressão da família. Tem esse lado meio, tipo, de administração, de empreendedorismo na família. Acabei sendo enxotado para fazer administração por pressão. E na faculdade, especialmente na minha faculdade, somente na parte da metade que você poderia fazer estágios, eu nunca entendi exatamente como funcionava a administração na prática, como que é tocar um negócio, como que funciona realmente, de fato, uma empresa até eu ter experiência profissional. E, de fato, quando eu comecei a estagiar, né, que eu já comecei de cara estagiando nessa startup que ajudava outras startups a captar investimento e que eu conheci o Leonardo, foi lá que eu comecei a amadurecer um pouco mais todo esse lado de que existe a possibilidade de você empreender, que existe a possibilidade de você não só ser um empregado e arranjar um trabalho e realmente ter fazer o seu próprio destino, né? E acaba que esse ponto que ele fala que é muito importante, né? Porque a gente pode ser a melhor faculdade do mundo, né? Você fazer uma faculdade de ponta, mas a prática mesmo do empreendedorismo, você tá lá no dia a dia, você, cara, não tem caixa para poder pagar agora o meu funcionário, o que eu faço? Como que eu cresço meu faturamento? Dificilmente você consegue sem você realmente ir para a guerra, vamos dizer assim, né? Você tentar, você vai quebrar a cara, você vai continuar. Então, quando a gente estava no outro lado, ou seja, olhando
os empreendedores que a gente analisava, a gente fala, nossa, como que um empreendedor pode ter um problema desse de capital de giro? Como é que esse empreendedor não pensou nisso? E aí, quando você vai praticar mesmo, quando você realmente vai fazer, você acaba entendendo, cara, não dá para fazer tudo, realmente é muito corrido, realmente a gente precisa aprender e tentar fazer o passo a passo, então é outro mundo, né? Que acaba que a faculdade não te ensina tanto, né? Você aprende muito da teoria, muito, vamos aprender sobre Kotler, vamos aprender sobre isso, principalmente quem faz administração, marketing, você aprende os grandes nomes, mas você não aprende, ok o Kotler, mas o fluxo de caixa aqui, como que eu faço para gerenciar ele? Como é que eu faço para contratar bem pessoas? Como é que eu faço para realmente ter uma empresa com uma cultura boa? Né? Então, assim, quando a gente foi na prática, a gente acabou entendendo que os empreendedores que a gente analisava e julgava, né? Quando a gente estava nessa plataforma, passavam e a gente falou, ok, não é tão fácil assim quanto a gente achou, né? Não é tão de livro, né? Não é tão de palco, igual hoje em dia tá tanto batido em alguns momentos. Tem muito. Tem muito. E aí, Léo, você falou que fez... Léo Machado agora, você falou que fez administração. Léo Brasil, você fez o quê? Eu também fiz administração. Diferente dele, assim, eu meio que quis administração. Entendi. Eu fiz curso técnico em administração. Então, assim, para mim foi muito bom, porque nos primeiros períodos da minha faculdade eu não precisava estudar. Então, eu passei, sei lá, os 4 primeiros períodos só relembrando o que eu já tinha feito no técnico. Então, eu fiz técnico de administração, eu fiz faculdade de administração. E, então, eu sempre gostei muito dessa área, sempre tive esse sonho, tipo, cara, talvez algum dia eu possa fazer. Mas, assim, você começa sendo empregado de alguém, fazendo ali, né, a sua parte e tentando aprender. Mas dali para você ter essa fagulha de agora eu vou virar o jogo e vou fazer realmente a minha empresa, acaba dando muito trabalho. Né? Você sempre pensa, eu tenho que ter o mínimo de renda possível para poder sustentar o meu estilo de vida, eu preciso, sei lá, e se der errado, será que vai ser uma vergonha, uma cultura que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Pô, vai ser vergonhoso eu ir lá, fazer minha empresa quebrar e eu voltar para o mercado, sabe? Vai ser muito ruim. Uma cultura que, por exemplo, alguns países como os Estados Unidos já é ok, sabe? Você pode ir lá, se aventurar, né? Realmente é normal. E aqui a gente fica meio com receio. Será que se eu for lá quebrar, a minha família vai olhar para mim como uma forma de, você, nossa, não deu certo, tentou... Até mesmo na escola, né? Na escola não se ensina que existe a possibilidade de você abrir um negócio. Só existe a possibilidade de você arranjar uma profissão. Passar numa Essa é a única possibilidade, sendo que, existem infinitas possibilidades. Né? Aí muita gente... A gente é preparado para trabalhar para outras pessoas ou para poder fazer um concurso público, né? E aí esse que é o caminho linear, né? Que as pessoas seguem. Então, quando você pensa realmente... ok, o que essas pessoas que vieram antes, sabe? Que criaram essas grandes empresas, tiveram que fazer? Qual foi o caminho que elas conseguiram trilhar? Então, na minha trajetória particular, eu comecei a estudar muito, a ler muitas biografias, porque eu queria entender qual era o segredo, assim. Por quê? O que deu essa fagulha na pessoa para poder criar uma empresa? Porque é tão difícil você gerenciar a pessoa, criar um negócio, crescer. O que motivou elas? Aí li Steve Jobs, aí ele leu Warren Buffett, fui ler várias pessoas que eram empresários, Jack Welch, empresários famosos, e ver o que fez esses caras serem muito bons no que eles estavam fazendo. E falei, agora, ok, mas assim, o que eu faço para aplicar na prática? E aí meio que, quando a gente trabalhou lá nessa plataforma, a gente começou a ver uma dor. Eu acho que o grande ponto para a gente foi que a gente identificou uma dor muito clara. A gente analisava, sei lá, 400 empresas por mês. De que tamanho? Pequenas, médias, startups? Pequenas, médias, assim, startups mesmo, que queriam captar investimento. Só que assim, a gente aprovava 1% das empresas. A gente falou, cara, por quê? Será que 99% de todos os empresários que vêm do Brasil, eles estão ruins, não dá para captar investimento para eles? Não parece factível isso. Sim. E a gente foi entender qual era o problema. A gente viu que, assim, faltava educação, faltava esse problema que a gente não tinha, sabe? De alguém ensinar a ele como fazer. E aí que surgiu a ideia da gente pegar, a gente cansou de onde a gente estava, realmente, dos chefes que a gente tinha, e falou, cara, vamos sair. Aí depois de um tempo a gente se reencontrou e pensou, acho que dá pra gente montar alguma coisa para solucionar esse problema, que é um dos maiores problemas do Brasil, né? Que a educação é problema para uma pessoa normal, mas também é um problema para quem quer criar uma empresa, a educação também. Então a gente criou quando a gente saiu de lá, a ideia era brilhante, né? Porque quando você pensa em startup, como que faz para crescer muito? Você tem que ser escalável. Sim. Então a gente pensou, como que a gente pode fazer para dar educação de forma escalável?
Hoje em dia é muito óbvio, vender um curso, vender um produto digital, alguma coisa ali que facilite, né, a educação da pessoa. E isso era que ano? Isso era 2019? Final de 2019, começo de 2020. Legal. Então, pra gente, a nossa ideia era, cara, a gente quer fazer um Netflix voltado para empreendedor, então a gente quer ensinar o cara que, cara, tá criando um negócio a fazer o básico de cada área da empresa para que ele consiga realmente dar o start na ideia dele e realmente começar o negócio dele. Entendi. Então, a ideia tava maravilhosa ali de início, cara. Escalável, assinatura, não sei o quê. Todo o checklist ali do empreendedorismo para dar certo. Só que, na realidade, tipo, não foi tão bonito assim, né? A gente começou a ver que, por mais que os empreendedores eles gostassem da educação e tal, eles queriam alguém que ajudasse na mão na massa ali, uma parada mais consultiva. Que legal aprender, só que isso envolve um esforço do lado dele. É um esforço que a gente não tem como controlar. Sim. Então, a gente... O que a gente tentou fazer é assim, já que a gente está nesse mundo startup, vamos seguir o playbook da startup, né? Vamos pegar, vamos criar uma solução, vamos criar uma solução escalável, né? Ou seja, uma solução que você consiga vender o seu produto para muitas pessoas sem que seu custo aumente na mesma proporção. Isso que é escalabilidade. Então, a gente pensou, é o Netflix de empreendedorismo, que é a melhor forma da gente dar esse conhecimento que a gente tem aqui para a maioria dos empreendedores, né? Aquele sonho de Netflix. E aí, a gente criou muito conteúdo, escreveu muito vídeo, fez muito roteiro, colocou a plataforma no ar. Só que um dos pontos principais que a gente não fez foi essa parte de validação, né? Então, vamos validar se realmente as pessoas querem consumir dessa forma o conteúdo, que é o principal para qualquer startup. Sim. É você validar que o conteúdo, aquela forma que você está entregando o seu modelo de negócio, ela faz sentido. Legal. E aí, quando a gente chegou para o mercado e entregou nossa solução, assim, foi um desastre, assim. Não que, assim, a gente não tenha vendido, a gente vendeu. Mas a gente não conseguiria parar de pé como empresa com aquilo, entendeu? E já era Startup Hero, só a pegada realmente que era era Icarus o primeiro nome, era horrível. Vocês passaram por outros nomes já. A gente primeiro começou com o nome de Icarus, que eu não sei porquê, a gente teve um surto. O final do Ícaro foi trágico. Exatamente, mas eu acho que na nossa concepção de falar, não, é um empreendedor. Era um empreendedor que deu errado, né? Não sei o quê. Não, mas assim, a concepção a gente pensou, por algum surto maluco, que ia dar certo esse nome. Depois a gente fez o rebrand, né? Que é uma parte bem difícil, né? De você pegar e mudar tudo realmente do que é o nome da sua empresa. E aí a gente foi indo no mercado e vendo, cara, não tá vingando, assim. A gente tá criando conteúdo, tá se esforçando, tá fazendo melhor e não tá vingando. E sempre acontecia assim, vinha alguém que a gente já conhecia ou que era um cliente nosso, tá, mas vocês sabem fazer um valor? Tipo, porque eu tô precisando ir ali no investidor e eu preciso de valores para a semana que vem. Será que vocês conseguem me ajudar? Aí a gente, empreendedores cegos, ia lá, fazia o valor da impressora, não deixava de ganhar esse dinheiro, mas voltava e fazia o Netflix empreendedorismo. Aí alguém, você sabe fazer um pitch deck, sabe fazer uma apresentação para o investidor? Sabemos, e a gente ia lá fazia, mas voltava pro Netflix empreendedorismo. Era muito óbvio, tava piscando na nossa cara e a gente tava só tratando como se fosse um freela. Tipo, legal, receita acessória aqui que surgiu, vamos fazer. E como é que vocês faziam a venda do Netflix de empreendedorismo? Isso era digital, isso era porta em porta? Era puro B2C, era investimento em Facebook Ads, Google Ads, YouTube, produção de conteúdo em massa. Caraca, a gente escrevia muito roteiro, post o tempo inteiro. Só vocês dois nesse início? Nessa época eram nós dois e dois estagiários. Já tava... para edição de vídeo. Porque a primeira coisa que a gente fez foi, além de estruturar, foi fazer a nossa primeira captação de investimento. Então, a gente pegou pessoas que estavam próximas da gente e ofereceu para eles e falou, a gente tem esse projeto aqui, que a gente acredita que vai ser muito bom, vai ser muito grande. Foi basicamente só um PowerPoint que a gente tinha. E eu não aconselho, gente, não faça isso, tá? Mas assim, a gente tinha feito, sei lá, uns 3, 4 mil só de venda, assim, tipo, de validação, mas foi uma validação muito fraca, sabe? Tipo, entendi. Mas foi o suficiente pra gente conseguir bater na porta dos investidores, atrair atenção e fechar a rodada que ia sustentar ali 10, 11 meses nossos de operação já com estagiário. Então, pra gente era tudo que a gente precisava, cara. Sim. A gente tinha e até uma dica pra quem tá começando, você não precisa de 500 mil reais, 1 milhão de reais pra começar. Tipo, cara, isso é muito dinheiro. Como é que tu gasta 1 milhão de reais pra uma empresa que acabou de começar? É muita grana, cara. Sim. Às vezes, 100, 150 mil reais que tu consiga de investimento já vai ser o suficiente na mão de pessoas eficientes. Tipo, você já vai conseguir tocar quase 1 ano de empresa sendo ali, tipo, rigoroso com seus gastos. E aí esse investimento deu o tempo que a gente precisava para errar. Né? Uma coisa muito importante para qualquer empreendedor é ele ter tempo para errar. Porque não vai ser perfeito logo do começo, sabe? Você vai ajustar muita coisa, vai mudar muita coisa. E a gente teve esse tempo para poder errar. Erramos muito, erramos bastante. Ficamos um mês de falir, assim, tipo, já tava atualizando os currículos já. Você já tá atualizando no LinkedIn. A gente ficou de final de 2019 até final de 2020, né? Quase um foi ano. Em novembro de 2020 que a gente falou,
tá difícil aqui Tá a situação, difícil. hein? A gente O que se olhava faz? assim, mas era um elefante branco, né? Assim, ninguém queria falar nada, mas assim, tá complicado, né? Como que a gente vai pagar o estagiário no mês que vem? O que tá acontecendo? E aí... Aí girou a chave, a gente falou, cara, por que a gente não foca em valuation, que é um produto de alto ticket, que a gente sabe fazer, que a gente tem networking, que a gente sabe como faz a venda, por que a gente não foca nos esforços totalmente nisso, vai mais para esse lado consultivo, né, de ajudar os empreendedores com a mão na massa, ao invés de ficar focando em produto B2C, que é alto investimento em marketing, produção de conteúdo a rodo. Então, a gente mudou de chave totalmente, foi de B2C para B2B, educação para consultoria, e foi aí que realmente começou a crescer a Startup Hero. Foi aí que começou a nossa história 2.0, basicamente. Se você parar e fizer um recorte, né, de Icarus e Startup Hero, são empresas completamente diferentes. Entendi. Mas que eu vejo hoje em dia que foi necessário que a gente passasse por isso para que a gente conseguisse construir essa empresa de forma sólida, assim. Então, às vezes, o empreendedor ele tenta ignorar essa parte, né? Que é você ir para o mercado, que é você errar. Mas não, isso é muito importante. Com certeza. Isso é muito importante. Validar, igual vocês falaram, que foi uma falha ali atrás. Exatamente. E aí, a gente mudou, viramos Startup Hero, e a gente... assim, para você ter uma noção, a gente pegava um produto, que era, sei lá, nossa assinatura de R$67, ou um curso ensinando as pessoas a fazer valores de R$300, as pessoas não queriam comprar. Sim. Mas uma consultoria, ou fazer valores por R$5.000, as pessoas compravam. Entendeu? Porque a diferença uma eu estou ensinando como fazer, outra eu estou fazendo pela pessoa. Sim. Então, quando a gente viu que a demanda maior era para a pessoa fazer, né, queria que a gente fizesse isso, a gente virou essa chave e começou a atacar esse nicho. E o nosso grande ponto, e hoje na Startup Hero, é o seguinte: a gente pega os produtos que são produtos de grandes consultorias, tá? Então, assim, já uma Big Four da vida, alguma grande consultoria, e adapta esse produto para a realidade do pequeno negócio. Legal. Tá? E da startup. Então, se você pega e para, assim, uma empresa grande, uma empresa aberta na bolsa, por exemplo, uma Ambev, uma dessas empresas, elas precisam saber quanto que vale o negócio deles, ou então uma empresa de capital fechado, mas seja grande, sei lá, uma Rede Globo da vida, uma empresa dessa, elas precisam saber quanto que vale o patrimônio deles, até para saber pessoalmente, como CEO, quanto que ele tem de patrimônio, mas se for fazer uma transação, for comprar um negócio, for vender uma participação, ele precisa saber quanto que vale. Só o que a gente percebeu que o pequeno também precisa. Sim. Então, se você realmente é um pequeno, sei lá, 2 sócios, a gente briga, tem que um comprar a participação do outro, a gente precisa saber quanto que vale. Se eu quero vender para o investidor, precisa saber também. E só para os ouvintes que ainda não estão 100% ligados, né? O valuation, ele nada mais é do que essa pergunta agora. Ele é um relatório, né? Idealmente feito por terceiros, né? Porque o empreendedor, se ele for fazer o próprio valuation, ele vai ter o viés de aumentar. Só olhar o Shark Tank da vida. Exatamente. Enquanto o investidor ele vai querer diminuir o valuation, o empreendedor quer aumentar. Então, fica nessa negociação. Então, o valuation, ele idealmente é feito por uma consultoria terceira, em que, através de metodologias financeiras, você vai estimar qual que é o valor justo de uma empresa. Entendi. Estimar, porque não existe certeza nesse cálculo, tem um lado que é qualitativo também, é uma mistura de quantitativo e qualitativo, mas ele é um relatório extenso que vai mostrando ali todas as metodologias, premissas, dados que foram utilizados para que você chegue ali no valor que é mais justo para uma transação na empresa. Seja a venda dela, entrada de investidores, saída ou entrada de sócios, divórcio. Existem ali centenas de situações em que você vai precisar saber o valor justo da sua empresa para ajudar na negociação e para diminuir os atritos que às vezes tem, né, durante esses processos. E aí, eu ia só pegar um gancho com ele rapidinho. Primeiro produto de vocês, então, na saída desse mercado de educação, né, nessa grande mudança que vocês fizeram, foi fazer valuation para outras empresas. Sim, foi. Beleza, acho que isso também é importante para a galera conhecer, por conta dessa demanda, né, que vocês estão trazendo. É enorme, assim. A gente já fez valuation de empresas no Brasil inteiro, fora do Brasil, Portugal, Espanha, Angola, Estados Unidos. Então, assim, é uma demanda que é muito grande. E aí, só complementando esse gancho, é como se, assim, imagina que eu quero te vender essa caneca. Sim. Tá? Se eu falo para você, Igor, essa caneca aqui, ela custa R$50. E você fala, não, para mim ela custaria 30. E a gente não fica, a gente fica no impasse. Sim. A gente fica no impasse. Mas se chega alguém que fala assim, cara, o valor justo disso aqui é R$70. Aí a gente tem uma base do que a gente aí sim pode negociar
eu vou ceder um pouquinho ali, você vai ceder mais, mas a gente tem uma base para negociação. Então, o valuation acaba sendo essa base. Entendi. Que você tem para entender qual é o valor justo e a partir disso, eu que estou vendendo, eu posso ceder um pouco mais para você, e você que está comprando, a gente pode fazer uma oferta ali, fazer um bem bolado, entendeu? Mas o valuation ele serve para isso, para tirar esse impasse. Então, por isso que é importante esse ponto que o Léo falou. Legal. Se eu mesmo faço o valuation, eu mesmo estou dizendo quanto é o preço. Só que você fala, tá, mas com base em quê? Sim. É você que está vendendo, você está na parte interessada, entendeu? Então, assim, acontece muito com quem está captando investimento. Chega lá, chega no Shark Tank da vida, chega numa empresa, acho que vale 10 milhões. Comecei agora, zero faturamento, acho que vale 20 milhões. Assim, mas com base em quê? Sim. Você acha? E o que vale oposto isso? deve acontecer, né? Porque o investidor vai falar para você assim, quem quer comprar, a sua empresa vale 1 milhão. É, E exatamente. você assume, 1 milhão é mó dinheirão. É. Às vezes a sua empresa está valendo E muito às vezes mais e você deixou o se dinheiro deixa, na mesa. você se deixa levar. E a ideia do investidor é assim, qualquer investidor, seja no mercado tradicional, investindo em ações, seja também em startups, como que ele maximiza o retorno dele? Ele vai comprar barato e vai vender caro. Sim. Entendeu? Então ele sempre, como o Léo falou, vai tentar empurrar o teu valor para baixo. Entendeu? E se você não tem um contra-argumento, alguma coisa que faça você defender em relação a isso, acaba que você fica vendido. E você, como empreendedor, como a gente sempre esteve, assim, é uma situação que, cara, eu preciso de dinheiro para Tu tem sobreviver. menos poder de Sim. barganha, infelizmente. Sim. Então, o valuation ele acaba sendo uma forma de você evitar que você ceda muita participação na sua empresa para investidores. Porque isso tem, cara, um monte de consequência negativa para o futuro da empresa. Se tu, na primeira captação que tu faz, tu cede 35%, 40% da empresa para o investidor, você basicamente na segunda captação provavelmente já não vai ser mais o dono da empresa. Você vai ter menos de 50%, não vai mais tomar decisão, vai desmotivar e vai ser ruim para todo mundo, tanto para o investidor quanto para o empreendedor. Então, tem investidores que têm essa prática um pouco mais predatória, né, de roubar uma grande fatia da empresa, e é meio que natural, né? Ele está querendo maximizar o retorno, mas acaba dando um tiro no próprio pé. Então, acaba que o relatório de valuation ele acaba simplificando ali para os dois lados. Entendi. E é interessante porque a gente acabou mordendo um oceano azul, né? Que a gente considera, porque esse era um mercado que era atendido somente para grandes empresas. Você ia contratar ali um relatório de valuation, ia custar no mínimo 30, 40, 50 mil reais, só para tu no final saber um valorzinho ali de quanto vale a sua empresa. Imagina a padaria aqui do seu Zé da esquina, cara. Ele não vai conseguir pagar Não tem. isso só para tirar essa dúvida. Ele vai preferir fazer um chute. Vou pegar aqui meus últimos 6 meses de faturamento e esse vai ser o valor da minha empresa. Fazer a sei lá. famosa conta de padaria, É, né? exatamente, O teu exatamente. exemplo vai ser uma conta de padaria. E aí, é até uma dúvida que eu fiquei agora Uhum. do que vocês contaram, né? E a gente que vê Shark Tank acaba vendo muito diferentes tipos de negócio. Uhum. O valuation, ele vale para todo o mercado? Assim, a metodologia ela é aplicável para negócios em qualquer mercado, de qualquer realidade. As metodologias mudam, é aí que tá. Entendi. Porque as técnicas de valuation, elas olham diferentes perspectivas da empresa. Você pode falar, por exemplo, de fluxo de caixa descontado, que é o método mais conhecido de valuation. Ele é um método que olha basicamente para o lucro futuro da empresa. Então, é uma perspectiva mais de potencial que ela vai atingir e um potencial relacionado ao lucro dela, né? Agora, quando você está falando, por exemplo, de uma metodologia de valor patrimonial, você está olhando basicamente o patrimônio que a empresa tem hoje. Então, é basicamente todo o patrimônio que a empresa construiu até Ativo, hoje. passivo. É como se fosse, tipo, caso fosse fechar a empresa hoje, vender essa mesa, vender televisão, pagar todos os credores que eu tenho e resolver todos os problemas, esse vai ser o valor da empresa. Então, são visões diferentes. Entendi. Se você está com uma empresa ali que está perto de fechar as portas, talvez você vai dar mais peso para o valor patrimonial. Agora, uma empresa que tem um grande potencial no futuro, vale mais a pena você investir em técnicas que olhem um pouco mais para o potencial dela, porque você está olhando ela por ângulos diferentes. A ideia é que as empresas são diferentes. Né? E aí é um erro muito comum do mercado, e não só dos empreendedores, mas até também de algumas consultorias. Acho que é assim, eu vou, sei lá, fazer uma calculadora de valuation, aí tu joga o número ali e cospe um valor. Só que assim, cada negócio tem a sua particularidade. Sim. Então, se a gente está falando de uma fintech, está falando de um Nubank, por exemplo, ele tem a forma como ele faz a receita, ele tem um valor dele. Mas, por exemplo, imagina a gente está falando do seu podcast aqui. Então, para quem vai comprar ele, não importa tanto o faturamento dele, mas sim a audiência que você vai estar tendo, né, as pessoas, os seguidores dali, o que ele vai conseguir fazer com esse ativo. Tem empresas que são compradas pela tecnologia dela. Então, não importa que ela tenha faturado tanto, mas o ativo que ela conseguiu construir, aquela tecnologia que ela tem, vale muito para quem está comprando, para quem está absorvendo aquele negócio. Então, cada técnica, quando a gente faz valuation lá na Startup Hero, a gente analisa isso e a gente escolhe técnicas que sejam específicas para cada negócio, entendeu? Porque cada técnica vai olhar um ponto desse da empresa. Porque existem empresas de diferentes setores, de diferentes estágios, tem que estar começando, tem que estar mais avançada. Existem modelos de negócios que são diferentes.
Existem empresas que realmente não pretendem faturar nos primeiros 3 anos, porque tem uma estratégia grande de captação de clientes, não vai lucrar, não vai gerar caixa. E são empresas diferentes, cara. Então, a gente tem que olhar e dar pesos diferentes para que a gente consiga realmente trazer qual que é o valor mais justo pro comprador e pro vendedor. E a grande ideia é que, assim, por exemplo, quando você bate na porta de uma consultoria grande, ele está preocupado com a empresa de energia elétrica gigante, Sim, a mineradora gigante. Não que a gente não faça empresa, a gente já fez algumas dessas. Mas, assim, o pequeno, a startup, aquele cara que está querendo só captar 500 mil com o investidor e não quer ser passado para trás ou não quer deixar dinheiro na mesa, para ele não faz muito sentido, porque o ticket dele é muito baixo. Entendi. Entendeu? E, às vezes, as consultorias mais tradicionais, elas entendem tanto daquele método específico, então entendem tanto de hidrelétrica, entendem tanto de indústria, desses tipos de modelos de negócio, que é difícil. Quando você bota uma empresa de NFT para eles vão ficar... Tá, mas como é que funciona? Como que é isso? Coloca um canal no YouTube, coloca um canal no Spotify, uma empresa de cannabis, cripto, eles ficam... Tá, mas assim, é difícil para eles até analisar. Sim. E como a gente tem essa experiência prévia de analisar, na época a gente já chegou a analisar mais de 4 mil modelos de negócio, a gente viu de tudo, de todos os tipos de negócio, o que as pessoas queriam fazer, entendia cada nuance, entendia cada performance de cada um deles. Então, a gente hoje, quando vai fazer o valuation, a gente consegue captar isso. O valor não está só no que é tangível no faturamento, mas também no que é intangível do negócio e no potencial de crescimento dele. Perfeito. E aí a gente falou muito sobre valuation como, acho que o primeiro grande produto de vocês na transição, já 2020, né? Isso final de 2020 para 2021. Legal. Então, 3 anos aí que vocês fizeram uma transição forte. Além do valuation hoje, que outros produtos além do valuation, que outros produtos a Startup Hero oferece? E qual o tamanho, assim, em termos de faturamento para vocês de cada produto desses? Tá bom. Bom, hoje o valuation ele é de longe o nosso carro-chefe. Legal. Representa ali em torno de 70% da nossa receita. Nesses 3 anos a gente já é disparado o líder do mercado, então já fizemos quase 1.000 avaliações em 3 anos, então a gente está crescendo bastante. Vocês foram os primeiros, até te interrompendo nessa resposta, mas uma dúvida que me surgiu, vocês foram os primeiros nessa pegada de pegar uma cauda longa ali de médios, pequenos negócios, ou já haviam outros? Primeiros não, porque existia sempre essas calculadoras automáticas. Que você diz faturamento, setor e qual o seu valuation. Entendi. Mas de realmente trazer o processo que as empresas fazem, de realmente fazer um valuation consultivo, de pegar todas as informações da empresa, de pegar todos os documentos contábeis, analisar, fazer projeções, fazer cenários e realmente trazer um laudo feito sob medida, nós fomos os primeiros. Legal, legal. E aí você estava falando, valuation é o maior? Valuation é o maior hoje em dia. O que ficou muito óbvio para a gente como demanda também, justamente por a gente fazer muito valuation para captação de investimentos, é a apresentação para investidores, né? O que no mercado de startups a gente chama de pitch deck, que nada mais é do que um PowerPoint, um PDF ali de 15 a 20 slides mais ou menos, em que você vai passar por todos os pontos do seu negócio, a ideia, a dor que você resolve, qual é a sua solução, qual é a sua equipe, quais são os seus resultados, como que você pretende utilizar a captação de investimento que você está captando agora. Enfim, é como se fosse um overview, um raio-x do seu negócio, que ele serve como um abridor de conversas para o investidor. Legal. Então, um investidor anjo, quando ele bota lá no LinkedIn que ele é investidor anjo, ele recebe 20 a 30 pitch decks no mínimo por mês. E a maior parte deles parece aqueles trabalhos de faculdade. O cara joga um título ali em Comic Sans, uma imagenzinha ali feia, pixelada, um textão do lado. Fica muito ruim. Então, para o investidor, quando ele recebe um pitch deck que tem um visual mais bonito, que tem uma história que é coesa, isso acaba que maximiza muito as chances da empresa de chamar a atenção do investidor e conseguir ali ter um espaço na agenda dele para marcar um call, para conseguir ter uma conversa mais profunda. Porque você precisa ali dar atenção, que às vezes vai ser só 5 minutos dele, que ele vai rolar ali rapidinho o pitch, vai ver, legal, a equipe, legal. E se ele interessar, ele vai continuar. Então, o pitch deck ele é um maximizador de oportunidade com o investidor. O que acontece é que uma captação de investimento, até uma dica para o pessoal assim, na verdade, um processo de venda. Sim. Você está vendendo uma parte da sua empresa em troca de um valor. E, cara, quando você vai se vender, você tem que se vender bem. Sim. Então, se você tem uma embalagem, que é o pitch deck, né, feia, então, se você fala muito... Então, por exemplo, a gente já pegou empreendedores que... eu tenho meu pitch deck que era 50 páginas. Ninguém vai ler 50 páginas. 50 slides. Não dá, né? Não dá. E o cara fala de economia, da Europa. Assim, não é isso que o investidor quer ver. Sim. Como eu falei, o investidor ele quer maximizar o retorno dele. Quer comprar barato e vender caro. Mas ele quer ver o quê? As melhores oportunidades, né? O investimento em startups ele é um investimento de altíssimo risco, né? Mas com potencial de retorno bem grande.
Mas o que ele quer ver? Ele, cara, eu quero saber se o meu risco aqui vai ser menor, porque a equipe é boa que está por trás, a ideia faz sentido do que eles estão fazendo. Então, quando você tem um pitch deck, né, uma apresentação organizada, contando passo a passo, fluida, com um storytelling, é um processo que você consegue vender melhor a sua empresa para esse investidor. Legal. Então, quando ele olha, como o Léo falou, ele pega 20. Quando ele vê aquilo com um design muito bonito, impactante, uma capa chamativa e contando tudo que ele precisa entender no começo, já, sem ele precisar perguntar, ele já fala, opa, aqui tem alguma coisa diferente com esse empreendedor. Quero falar com ele, quero falar com ela. Legal. Entendeu? Então, a partir disso, você consegue negociar, vender melhor a sua empresa. Então, a nossa função aqui é dar uma abertura de portas para que o empreendedor consiga conversar bem, o empreendedor consiga conversar bem com o investidor. Legal. Entendeu? Então, é isso que a gente faz com o Pitch Deck. É uma apresentação que a gente vai pegar essas ideias que o empreendedor tem muito na cabeça, quer falar sobre tudo, quer fazer tudo, sintetizar e colocar o nosso olhar. Então, como a gente investe também em empresa, então a gente, até na pessoa física, mas também a gente investe pela Startup Hero em alguns negócios, a gente sabe o que o investidor quer ver. Sim. E como a gente apresentou muita empresa para investidores, a gente sabe que o investidor quer saber quem é que está por trás, a experiência. Cara, se você está criando uma empresa no setor de saúde, quem é o médico que está aí responsável para poder entender sobre o negócio? Quem faz a tecnologia da sua empresa? Onde você vai usar esse recurso? Então, o investidor quer saber de tudo isso. Legal. E a gente já tenta responder previamente essas perguntas para que fique só o investidor olhando, tá, gostei, não gostei, quero conversar, não quero conversar com eles, entendeu? Perfeito. Então, a função desse segundo produto que sai muito nosso, que é o Pitch Deck, é realmente fazer essa conexão entre o empreendedor e o investidor de forma fácil, facilitar isso, entendeu? A nossa missão na Startup Hero é essa, é facilitar os empreendedores em processos específicos. Então, se você quer vender, a gente vai facilitar a tua venda, né? Te dando um valor extra. Se quer captar investimento, vamos facilitar a sua captação, te dando um Pitch Deck, entendeu? E aí, além desses produtos, a gente tem outros produtos que venham a agregar isso. Então, a gente tem consultorias específicas. Então, assim, tem empreendedores que querem captar investimento, mas você bota esse cara para poder falar, o investidor, ele não sabe, ele fica tremendo, então a gente faz treinamento de pitch, Legal. A gente faz consultoria para ele entender como é que funciona esse mundo de venture capital, para ele poder, que é o capital de risco, né, que é esse mundo das startups, para ele entender, para ele não ser passado para trás, para ele não pegar um contrato abusivo de algum investidor, que a gente já viu muitos contratos abusivos. Então, assim, a gente tem consultorias específicas que a gente consegue ajudar os empreendedores nos processos dele. Perfeito. E aí, outra dúvida que talvez muita gente que nos assista já tenha ouvido o termo, mas eu tenho uma curiosidade até e pode acabar sendo compartilhado com outros, por mais bobo que possa parecer. O que torna uma empresa considerada uma startup? Existe um tamanho, existe uma realidade, existe um negócio, existe um mercado. Se você abrir, tem aquela coisa de, sei lá, grama sintética, piscina de bolinha, é isso que faz a startup. Ou uma startup tem um tamanho, tem um giro ideal. Porque eu vejo muitas empresas chegarem, a gente fala às vezes, né, da startup unicórnio, startup que vale 1 bilhão. 1 bilhão. Ela continua sendo startup e por quê? Essa é uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter, porque ficou um termo comum, né? Startup no Brasil ganhou Acho que ganhou Tudo é startup agora. Tudo é startup. Carrocinha de cachorro-quente, e tá falando, não desmerecendo, mas assim, tá falando que é uma startup ali. E se você é uma empresa antiga que você acha que é disruptiva, você fala assim, pô, a gente é uma startup há 50 anos, entendeu? Exatamente. Então, assim, existe alguma categoria, algum critério? É um conceito que ele é como se fosse uma nuvem cinza. Não existe um dicionário que diz exatamente o que é. Existe sim conceitos que estão relacionados um pouco a tamanho, até certo ponto a startup, depois chamo de scale-up, que é como se fosse uma startup crescida. Entendi. Mas os dois principais características, né, as duas principais características de uma startup são basicamente inovação e escalabilidade. Né? Inovação, disrupção e escalabilidade. Então, é você ter o fator escalabilidade, que é o que o Leonardo falou, que é crescer as receitas sem que os custos e despesas cresçam na mesma proporção. É o clássico exemplo do Netflix, que primeiro ele era como se fosse uma locadora, que realmente tinha que enviar os DVDs para as pessoas por correios, e depois eles mudaram totalmente para uma plataforma online, então agora eles conseguem escalar para os Estados Unidos inteiro, para o mundo inteiro, sem ter que enviar, né? Então, eles conseguiram utilizar muito bem esse princípio da escalabilidade. Sim. E também tem esse lado de disrupção, que é pegar um modelo de negócio, uma dor que o mercado tem e resolver ela de uma forma totalmente inovadora que o mercado não está trazendo. Então, esses são os dois principais fatores que fazem uma startup uma startup.
eles são os dois principais fatores que fazem com que as empresas cresçam muito rápido. Entendi. Então, está trazendo a capacidade de crescer rápido e inovação, que são basicamente fatores multiplicadores. E que não tem necessariamente a ver com tecnologia, quando você fala inovação. Não tem, porque muitas vezes você pode inovar no processo. Legal. No nosso caso, a gente não inova necessariamente através da tecnologia. Os nossos processos internos são muito bem definidos. E é isso que faz com que a gente entregue com um preço mais acessível, uma velocidade mais rápida, com uma qualidade mais rápida. Mas, realmente, a tecnologia, na maior parte dos casos, ajuda. Ah, com certeza. Por isso que a maioria das startups que a gente considera são de tecnologia, porque a tecnologia traz a escala. Sim. Né? Faz você conseguir falar com muito mais gente sem precisar estar ali fazendo um a um. Mas esse ponto de disrupção ele é importante, por quê? Porque às vezes o empreendedor acha que ele tem que reinventar a roda. Sim. Eu quero fazer um modelo de negócio, o cinema que tem cheiro, eu quero fazer, sabe, aquelas coisas. Cinema que tem cheiro é muito bom, né? Mas isso Já aconteceu. foi moda Caneta mexicana, não apareceu? Não, isso já aconteceu com a gente. É o case interno. Mas assim... Mas já apareceu alguém com já, vocês com essa proposta? com essa foi proposta. isso? Cinema em formato de nave espacial. Que tinha Com cheiro. Com cheiro. E assim, às vezes a pessoa acha que ela tem que reinventar a roda. Sim. Fazer o mais... Só que não, sabe? A maioria dos modelos de negócio que existem já foram inventados. A maioria dos modelos de negócio já foi inventado. É muito difícil você construir um modelo de negócio novo, totalmente do zero. A maioria dos modelos de negócio são derivados de modelos que já existem. Então, vamos pegar o Uber, por exemplo. Cara, as pessoas já pegavam um táxi antes. Sim. Já existia o táxi. O Uber não inventou a roda. O que ele fez é o seguinte, cara, a experiência do táxi é muito ruim. Sim. Então, assim, tá ruim a experiência, eu não tô conseguindo achar fácil, eu tenho que ir pra rua pra poder ficar Fazer na o chuva, sinal, fazer né? o sinal. Quem é mais então, novo assim, nem lembra disso. nem quem é mais louco nem consegue fazer isso, nem sabe por Pra que isso serve? funciona. Mas, assim, o que eles pensaram? Tá, tenho essa experiência aqui que é muito ruim, estou frustrado, então isso nasceu da frustração do próprio empreendedor. E como que eu faço para melhorar isso? Então, assim, era um modelo de negócio que existia. As pessoas pegarem uma carona, né, na rua. O que eles falaram é, vou trazer um conforto. Sim. Vou fazer que ela consiga pegar por um aplicativo, vou fazer que essa pessoa consiga saber o trajeto, vou saber que essa pessoa consiga saber quanto vai dar a corrida. Que sempre foi um problemaço, né? Contar quanto que vai dar, e aí demora um pouquinho mais, faz um outro caminho. Então, assim, eles resolveram esse problema. Então, assim, não reinventaram a roda. A mesma coisa com o Nubank. O Nubank é um cartão com bom atendimento. Sim. Assim, a grosso modo, é um cartão que ele tem muito bom atendimento. Então, o que eles olharam? Falaram, as pessoas não gostam de banco. Sim. Então, eu vou fazer uma relação diferente do que existe. Vou fazer uma relação em que o banco é um amigo, o banco é companheiro, o banco dá um presentinho para você. E aí isso cria a inovação, cria essa disrupção. Então, você empreendedor que estiver ouvindo, assim, não tenta reinventar a roda, fazer o máximo que você... Não, faz o bem feito e tenta mudar ali, né, o mercado, a forma como está sendo entregue hoje um produto. Tenta ter um diferencial competitivo em relação ao seu concorrente. Legal, perfeito. Ótimos exemplos, até porque às vezes a gente fica pensando assim, cara... Temos o quê? Quanto tempo de Uber no mundo? Assim, no Brasil deve ter o quê? Uns 6, 7, 8 anos. 8 anos. 8 anos por aí. Você hoje não pensa pegar carro que não seja no modelo Uber e vieram vários outros que fazem mais ou menos a mesma coisa, com tecnologias mais autorais, um pouco diferentes, um pouco melhores, um pouco piores, enfim. A discussão ela vai ser muito ampla aqui. Sim. Mas o ponto é, eles criaram uma forma de você se deslocar que até então não foi pensada, mas como você falou, Léo, esse tipo de deslocamento num carro de terceiro já sempre existiu. é muito antigo. Carro executivo, táxi, cooperativa, fretar coisas, sabe? Fretar coisas, sempre. O próprio Netflix, né? A gente ia à locadora. A Netflix começou assim, a gente ia à locadora. A diferença foi que ele trouxe essa comodidade para dentro da sua casa, com uma experiência legal de usuário também, que talvez seja o grande diferencial da Netflix no mercado, que tem cada vez mais streaming. É a usabilidade, é como o cara vai usar lá dentro. Então, a gente, às e agora esse é o novo padrão. Agora, para disruptar isso, vai ter que criar um outro modelo de negócio, ver como é que tá as dores das pessoas hoje em dia. Vai ser mais difícil. A Netflix, por exemplo, tá indo pro preço, né? Tá trazendo patrocinador de conteúdo, tá trazendo um anúncio, né, dentro da plataforma para poder deixar mais barato. Então, estamos um MVP, né? Vamos ver se vai dar certo, né? E estamos voltando pro trailer no cinema, de certa forma, né? Então, a gente E, assim, esse movimento é tão interessante, porque, assim, primeiro a gente tinha TV a cabo, em que a gente tinha tudo de uma vez. E aí depois a gente fatiou, né? Então, assim, aqui vai ter o Netflix, vai ter E agora a gente tá tendo que assinar todos eles para poder ter todos os conteúdos. Então, volta você a ter tudo de novo junto. O mercado, ele ficava fazendo esse ciclo, né? Sim. Nessas inovações. E tem muitos exemplos desses, sabe? O que a Apple fez, por exemplo, com a indústria, quando eles pegaram... O Steve Jobs pegou e falou, as pessoas estão baixando ilegalmente música. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que as pessoas
paguem por música. Então todo mundo no primeiro momento falou, cara, ninguém vai pagar por música, cara. Eu pego meu torrent aqui, pra quem é mais novo no Rebelião, pego meu torrent aqui, baixo música, de graça eu tenho. Só que quando você faz isso, você pega diversos vírus, faz um monte de nova experiência, corre o risco, às vezes não consegue achar a música e falou, cara, não, eu tenho certeza que as pessoas vão pegar e vão pagar pra ter ali tudo organizado, pra poder conseguir baixar ali. E foi um sucesso e que depois culminou em Spotify da vida, Apple Music, Deezer. Então, assim, não foi uma reinvenção da roda, sabe? Ele falou, cara, as pessoas estão consumindo música. Sim. Então vamos pegar e vamos colocar isso de forma organizada, uma experiência melhor, que elas não se arrisquem na internet para poder realmente eles conseguirem fazer o download da música, entendeu? Então, assim, as inovações elas correm dessa forma. Não é você... O empreendedor às vezes fica matutando, eu preciso de uma ideia. Para largar meu trabalho, eu preciso ter uma ideia que vai ser nossa. Acho que é um momento eureka, né? Sim, eu vou estar sentado ali, pensando na vida e opa, olhando no horizonte. Olhando no horizonte, agora vou mudar o mundo. Não vai acontecer isso. É você pensar nas frustrações que você tem como empreendedor, ou então onde você acha que estão as principais deficiências no país que você vive, na região que você vive. Sim. E aí você acaba fazendo um recorte em cima disso e constrói a sua inovação. Né? A gente pegou... idealmente num mercado que você conheça, numa parada que seja seu hobby, uma parada que você seja bom, porque é aí que você vai conhecer de fato se é uma dor que só você sente ou se realmente seus amigos sentem, seus colegas de profissão sentem, e você vai ter mais propriedade de saber. Um outro jeito bom é o jeito que a gente chama, que é basicamente você tropicalizar ideias. Você pega um modelo de negócio que existe na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, que provavelmente não existe aqui no Brasil ainda, ou ainda está muito incipiente. Tropicaliza, né? Que você basicamente copia e altera só os fatores relacionados à cultura, ao ambiente ou à legislação. E tá aí um modelo de negócio que já foi provado em outro lugar. E muito provavelmente o investidor, quando olhar para isso, vai pensar, se já deu certo nos Estados Unidos, já deu certo na Europa, por que não no Brasil, né? Já está validado lá fora, já é um risco a menos aqui para eu pensar aqui nesse negócio. Você tem algum exemplo, assim, de negócio que tenha sido Cara, eu fiz uma viagem há 3 anos para a Alemanha e eu tinha visto lá que lá estava tendo aluguel de motos elétricas como se fosse por patinete aqui. E eu prevejo que isso vai acontecer em muitos lugares pelo mundo agora. De moto, questão... moto mesmo. Porque de aluguel de moto. Já tinham também. Talvez tenha uma questão legal aqui no Brasil, por exemplo, de que você tem que ter carteira, uma CNH do tipo. Sim. Mas o iFood já faz alguma coisa dessa para os entregadores de motos elétricas, subsidia para os entregadores conseguirem ter as motos elétricas. E esse ponto que o Léo falou é importante porque, às vezes, você é empreendedor, você fica pensando, então, eu quero criar alguma coisa que não tenha concorrente, que ninguém está fazendo. Só que não. Às vezes, para o investidor é muito ruim você não ter concorrente. É muito importante você entender isso, porque, assim... Se você não tem concorrente, ou você é um super gênio, que você criou alguma coisa do zero, assim, que, como a gente está falando aqui, é difícil acontecer, ou você não pesquisou bem para o seu mercado, não sabe como que o seu cliente potencial está resolvendo o problema dele, né? Como que ele está conseguindo ali resolver, ou qual a solução que ele está utilizando, ou você está no mercado que ninguém quer estar. Sim. Entendeu? Então, você tem que ter essas 3 opções. Então, assim, quando você fala, eu não tenho concorrentes, isso é muito ruim para o investidor. Tá? Ou não tem um benchmark, tem ninguém que está fazendo isso, sou o único inovador, é muito estranho. Eu já olho com o pé atrás, tipo, por que não tem ninguém fazendo isso? Sim. Isso ele vai achar que você ou é ingênuo, ou não sabe a diferença de concorrentes diretos e indiretos, está confundindo as coisas, está achando que só porque você tem um diferencialzinho ali, você não tem concorrente. Não procurou mais informação sobre o seu mercado, sobre a sua realidade. Isso mostra muito de você como empreendedor, né? Verdade. Então, assim, às vezes falam que, assim, às vezes é melhor ser o número 2 do mercado. Você não precisa ser o número 1. Você pode ser o número 2. Se o mercado é grande, você pode ser o número 2. Sim. A gente viu um case muito interessante de uma empresa que ela é chamada Ike Fome. Tá? Sim, que basicamente, a gente, na época, chegou a analisar essa empresa. Enfim, a empresa... A Magalu comprou. E qual era o recorte dessa empresa? É o iFood para o interior. Sim, é isso. Então, o recorte deles não é nada surreal. Assim, eles não pegaram, reinventaram a roda e falaram, o iFood está indo muito bem. Só que nas principais capitais. Sim. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma solução dessa aqui pro interior, porque eu queria realmente chamar aqui uma pizza pelo aplicativo. Então, o que eles fizeram? Criaram essa solução. Magazine Luiza comprou. Então, assim, não foi uma super ideia de gênio que revolucionou o mundo. Não, eles pegaram um player que já estava fazendo uma ideia muito boa e trouxeram para a realidade deles. Sim. E a quantidade de cidades médias e pequenas que você vai ter no Brasil é imensa. Então, você está endereçando para um mercado gigante. Se não me engano, eles focavam em cidades com menos de 100 mil, né? Tinha um recorte bem nichado desse que fez eles crescerem bastante. Que deve ser a imensa maioria do Brasil. Sim, exatamente. Cheio de municípios aqui. E eles têm a característica interessante que eles nunca receberam investimento. Então, para mostrar que para os empreendedores também que existe essa possibilidade. É um caminho
que no mercado é chamado de bootstrapping, que é você basicamente seguir ali o seu próprio caminho, que é basicamente através do dinheiro dos sócios no primeiro momento e depois reinvestir nos lucros. É óbvio que o crescimento não vai ser tão acelerado quanto injetando capital ali de investidor, mas é um caminho que é um pouco mais saudável, porque você desde sempre vai estar ali gerenciando o financeiro ali, vai estar bem, tipo, certinho, você nunca vai estar deixando ele ali de qualquer jeito, porque vai ter um investidor bancando. Você vai ter um crescimento mais saudável, você não vai contratar 100 pessoas de uma vez, abrir um processo seletivo gigante. Então, é um caminho também que os empreendedores podem tomar. É óbvio, se os sócios tiverem dinheiro para conseguir bancar os primeiros meses e conseguirem estar tendo lucro. É que o empreendedor ele sempre acaba achando que a solução de todos os problemas é o dinheiro. Sim, verdade. Né? Então, assim, não, se eu tivesse 100 mil reais, eu com certeza largaria o meu emprego e faria essa empresa. Tá, só que o que você vai fazer com esses 100 mil reais? Sim. Sabe, onde você vai utilizar, em que tipo de tecnologia você vai investir, como que você vai crescer o seu negócio? Às vezes o seu problema é o start. Sim. Entendeu? Então, o investidor... Imagina que a seguinte situação, se você tem 2 empreendedores falando com você, um que está pensando em criar um aplicativo, né, para você poder fazer caronas de pessoas, um que criou o aplicativo, faturou, sei lá, 50 mil reais e provou que existe demanda, sabe? Quando você é investidor, você olha para esse segundo e fala, esse cara aqui já fez muito mais. Testou, né? Ele testou. Esse aqui, eu vou me aventurar muito mais, tem um risco maior, ele pode desistir, eu posso dar o dinheiro dele e sumir. Entendeu? Ainda mais hoje em dia, cara, tá cada vez mais fácil de você abrir uma empresa. Tipo, hoje em dia, saiu notícia outro dia, você tá conseguindo abrir empresa em, sei lá, 1, 2 dias, pra você ter um CNPJ na mão. Você consegue comprar um domínio por, sei lá, 50 reais no GoDaddy, comprar uma hospedagem por mais 30, 40 reais ali de mensalidade. Já tem um site, você fica ali um final de semana aprendendo como que cria um site minimamente bonito e pronto, você já tem tudo que você precisa para validar a sua ideia. Rede social é de graça, divulgar nas suas redes de graça, no máximo tu vai botar uma verba ali no Facebook para impulsionar. E você, cara, com menos de R$1.000 eu te garanto que você já consegue tentar validar a sua ideia para ver se ela realmente tem potencial ou não. É que o empreendedor, ele acha que, como eu falei, né, que acha que precisa começar... Sabe, eu tenho que ter uma piscina de bolinhas, eu tenho que ter 10 funcionários porque eu preciso de alguém para vender, atendimento, eu tenho que fazer isso, aquilo, uma tecnologia. Não, para começar não precisa. Sim. Você pode estruturar depois, aí sim você vai ter tudo isso. Mas no começo, igual a gente fazia tudo, a gente gravava vídeo, a gente fazia roteiro, a gente prospectava pessoas, a gente prospectava investidores, a gente fazia tudo. E de certa forma, até hoje vocês continuam. Até hoje a gente é um pouco assim. Exatamente. Melhorou um pouco, mas ainda é um pouco... Vocês têm mais gente pra tirar férias, pelo menos, né? Pelo menos a gente consegue tirar férias agora, nesse estágio. Mas assim, e o empreendedor acha que não, eu tenho que contratar meu time de vendas, eu tenho que fazer uma pessoa de tecnologia, eu tenho que fazer... Cara, não, no começo você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar, tem que meter a mão na massa. E você tem que aprender para você entender como faz e depois delegar para as outras pessoas. Se você simplesmente jogar na mão de uma pessoa um processo que não existe, dificilmente essa pessoa vai tocar com a mesma paixão, vai conseguir construir um processo tão sólido quanto você faria. Perfeito. Então, o importante é os próprios fundadores validarem, realmente entenderem se faz sentido continuar tocando ou não. Porque, cara, quando a gente fala 20, 30 anos atrás, beleza, cara, abrir um negócio era um perrengue. Você ia ter que ter ali 500 mil reais, fazer um plano de negócio, ver o imóvel, fazer a obra dele, ter todo aquele negócio. Hoje em dia, não tem tanta desculpa arrumar assim. Ponto bom, a não ser que você queira construir uma indústria, mas eu acredito que não seja o sonho do jovem que está saindo da faculdade. Cada vez menos, né? E aí, assim, o jovem, o empreendedor, ele acaba achando que precisa de tudo e não precisa, cara. Você precisa começar. É óbvio que não é um discurso de coach, né? Sabe? Claro. Assim, um discurso de realidade. Você tem que realmente começar a fazer para que as coisas aconteçam. Então, no começo, cara, por exemplo, eu fazia parte comercial da empresa. Eu atendia cliente no domingo para poder entender. Eu era psicólogo de cliente. Sim. Então, assim, o cliente ligava, Leonardo, eu tô separando com meu marido, tô separando minha mulher, a gente não sabe quanto que vale a empresa. E eu começava a ouvir, por quê? A gente chamava esse processo de comprar dados, né? Eu basicamente estava dedicando o meu tempo para poder entender qual era a demanda do meu cliente. E a partir disso, o que a gente começou a fazer? Conseguiu construir o nosso processo de vendas. Legal. Então, eu sei que as principais objeções do cliente são essas. Eu sei então, que eu tenho que usar essa cartada quando tem essa objeção. Tem que fazer, mas a gente sempre teve que fazer tudo. Entendeu? A gente está na linha de frente para poder entender como é que funciona o negócio e para poder replicar isso para as pessoas que vieram depois. Então, assim, quando a gente contratou alguém para poder fazer o comercial, né, nosso time, outras pessoas, a gente conseguiu passar bem, porque a gente tinha experiência de campo. A gente sabia o que deveria ser feito ou não, entendeu? Legal, perfeito. E aí, agora vamos colocar na condição de um empreendedor. Vocês acabaram respondendo essa pergunta de forma diluída, mas eu queria uma organização, porque eu acho que muita gente que está assistindo a gente pode já estar com o negócio, né? A gente falou muito sobre o pensamento para começar, mas agora a pessoa já está ali com alguns
meses, de repente até anos do negócio, e quer procurar um investimento, ele acredita, não porque dinheiro é a solução, mas nesse Sim, momento ele já tem precisa. alguma maturidade para dizer, cara, preciso, e acho que eu já tenho uma robustez para ir procurar. Vocês, na condição de investidores anjo, o que vocês procuram desse empreendedor? E a outra pergunta que eu queria que vocês respondessem na sequência, e qualquer coisa eu faço de novo, é onde eu, empreendedor, vou encontrar investidores anjo? Tá. Eu acho que um dos primeiros pontos que o investidor analisa é, tipo, por que o empreendedor quer esse dinheiro? Legal. Por que ele não está conseguindo tocar a operação com os próprios resultados que ele tem? Ou tomar um empréstimo? Por que faz sentido ele ceder realmente uma porcentagem da empresa dele para o investidor? Ele quer colocar o dinheiro no próprio bolso, pagar só o salário dos sócios? Ele quer investir em marketing? Tipo, você vê que são histórias diferentes, né? Sim. Uma ele quer crescer, a outra ele quer só garantir ali o salário dos sócios. Então, é importante você analisar qual que vai ser o uso dos recursos, se faz sentido, né, com o estágio da empresa, com o que ela faz. Se for uma empresa que é muito B2B, não vai fazer tanto sentido anunciar em marketing. Se for uma empresa muito B2C, faz tanto sentido investir em vendas, sei lá. Até para quem está assistindo a gente, o que é B2B e B2C? Ah, sim. O B2B é quando você tem uma empresa que vende para outras empresas e B2C é quando você tem uma empresa que vende para consumidores finais, para pessoas físicas. Então, um lado é mais conhecido por você ter um esforço maior de vendas, né? Quando você vende para empresas, você é uma venda mais consultiva, mais demorada. Enquanto você está pensando em vender para massa, para pessoa física, você pensa mais em investimento em marketing ali. Você tem que estar toda hora botando um anúncio na frente da pessoa, uma decisão ali de impulso, você tem que pegar ali a atenção dela. Perfeito. Então, é analisar o uso dos recursos do empreendedor. É óbvio, tem que entender se o modelo de negócio tem sentido, tem diferenciais, se você vê o crescimento dele. E um dos fatores mais importantes é preço. Você pode ter uma empresa maravilhosa. O caso do Nubank, há pouco tempo, que abriu ações lá na Bolsa dos Estados Unidos. É uma empresa muito boa, muito interessante, faz todo sentido, mas abriu num valuation absurdo. Sim. Então, o que aconteceu nos últimos meses é que ela caiu, se não me engano, 60%, 70%. Uma correção forte. Porque teve uma correção, né? o preço não estava justo. Nem toda empresa que é boa vai ser um bom investimento. Sim, verdade. O que acontece também é que existe um fator qualitativo que acaba pesando muito mais no investidor. Então, assim, quando você está no estágio inicial da tua empresa, o investidor ele vai querer saber modelo de negócio, uso de recursos, mas ele quer saber quem é você. Legal. Qual é a paixão, qual é a garra que você tem para esse negócio. Porque, assim, igual no nosso primeiro ponto, né? Nossa trajetória que a gente contou aqui. A gente começou como Netflix empreendedorismo. Só que, assim, os nossos investidores, a gente captou investimento, os nossos investidores sabiam que a gente ia fazer de tudo para virar esse negócio. Eles já Independente. conheciam vocês? Já conhecia a gente. Já conhecia a gente. Então, as primeiras dicas, assim, já respondendo um pouquinho, é falar com pessoas que já conhecem você. Então, amigos, familiares, pessoas que já trabalharam com você, porque são mais fáceis de ter essa confiança e de acreditar que você é aquela pessoa boa que vai levar o negócio, vai tocar isso. Tanto que o primeiro estágio de investimento eles chamam de FFF, que é Friends, Family and Fools. Familiares, amigos e tolos, né? São as únicas pessoas que confiariam em botar dinheiro em um negócio que tem zero receita, que tem só os sócios Só um maluco. Só o sonho. Então, foi realmente para esse tipo de investidor que a gente apelou, né? Para começar o nosso negócio e que provavelmente é o que faz mais sentido para quem está realmente, de fato, começando. E esse fator da paixão, né? Esse brilho nos olhos, esse skin the game, né? Que fala do pele em risco de fazer. Tipo, eu vou largar meu emprego, eu realmente vou fazer. Eu tô vivendo esse negócio 24 horas por dia, que vai fazer você ser determinado. Então, quando a gente viu, fala, cara, a gente vai quebrar. Não, mas assim, a gente não pode quebrar. A gente vai continuar, a gente tem que fazer, a gente tem que virar esse negócio, tem alguma coisa. E os nossos investidores confiaram muito. Não, gente, a gente sabe o que vocês estão fazendo, a gente confia em vocês. E quando a gente chegou para conversar para ele, falar, olha só, Netflix e empreendedorismo, aquela ideia que vocês investiram, não tem mais. Agora a gente vai ser uma consultoria mais focada a entregar um valuation, um pitch deck. E eles falaram, ok, a gente confia em vocês. E assim, a gente cresceu muito depois disso. Cresceu praticamente 11 vezes. Então, aí todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz. Opa, dinheiro no bolso. Então, assim, o que é bom entender é que assim, o investidor vai querer saber se você realmente tem esse sangue nos olhos de virar esse negócio independente das situações adversas que você vai passar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Isso é um fator principal, assim. Então... isso envolve você ter conhecimento de causa do negócio, envolve você estar full time na empresa, envolve você demonstrar paixão sobre o negócio. Então, esses são todos os pontos que o investidor vai acabar analisando, nem que seja empiricamente, quando ele está conversando com você. Um exemplo muito bom é aquele empreendedor que quer fazer diversos tipos de negócio. Então, tive diversas ideias. Eu quero montar uma barraquinha de açaí, mais uma empresa de software, uma empresa de RH. E aí ele começa a tocar diversos negócios ao mesmo tempo. Sim. Dificilmente isso vai dar certo.
Sim. Difícil, não acabando com o sonho de nenhum, mas dificilmente isso vai dar certo. Talvez a tendência seja, no caso desse cara, ele começar a fechar algumas coisas até afunilar, né? Exatamente. E aí, para o investidor, imagina o seguinte, você, Igor, tem diversos tipos de negócio, mas você me convida para participar de um. Podcast não linear. Podcast não linear. Então eu quero investir no podcast não linear. Só que aí você tem, sei lá, vários tipos de coisa. Tem uma loja de açaí, uma loja de carros, e aí a sua loja de carros começa a virar. Entendi. E aí você fala assim, poxa, por que eu vou despender tanto esforço no podcast não linear se eu tenho um outro negócio que está trazendo muito dinheiro, que se eu focar aqui vai ser muito bem? Aí o meu investimento morreu. Entendi. Basicamente ele morreu. Porque nos primeiros 4, 5 anos o empreendimento depende basicamente dos sócios que estão majoritários e tocando ali no dia a dia. Sem eles, a empresa não funciona, não tem cultura, não tem operação, não tem nada. Entendi. Então o investidor está investindo primariamente nas pessoas ali, principalmente nos primeiros anos de negócio. Perfeito. Então, assim, esse também é um fator muito importante. É você entender que não dá para fazer tudo, entendeu? Que não dá para fazer tudo sozinho. Então, às vezes, é importante você ter um cofundador, ter alguém junto com você. Porque só a gente sabe quanto tempo, quantas dores de cabeça. Que se a gente estivesse sozinho, realmente empreendendo, não tivesse alguém para compartilhar, para trocar, para dividir funções da empresa, a gente não teria conseguido crescer um negócio. Então, é importante ter um cofundador, é importante ter sangue nos olhos, é importante ser uma pessoa que está dedicada àquele negócio. O quanto antes, eu sei que acaba sendo difícil para a realidade do brasileiro, né? Mas o quanto antes você ficar full time no negócio, né? Ou seja, o tempo todo dentro daquele negócio é melhor. Então, às vezes, você é uma pessoa que está assim, tô esperando eu aqui terminar, ter uma coisa melhor para sair do meu emprego. Assim, quando conseguir, sai. Né? Arrisca. Dá medo mesmo. Assim, a gente fez isso, assim, dá medo mesmo. Mas assim, é importante isso, porque só quando você se dedicar 100% e não ficar com esse colchão, assim, você, tem esse parte segura aqui, que você realmente vai se dedicar para poder virar o teu negócio, entendeu? Legal. Então isso é muito importante. E aí, como o Léo falou, você tem que saber o uso de recursos da sua empresa, tem que ter um pitch e um valuation bem feito. Sabe? Procura Startup Hero nessa hora. Procura Startup Hero, startuphero.com.br. Mas assim, é interessante falar isso, além do jabá, né, fazendo da gente, porque quando o investidor vê esses materiais bonitos, bem feitos, que fazem sentido, ele se destaca, você se destaca em relação aos outros empreendedores, tá? E às vezes tem uma empresa que faz algo parecido com você e o investidor não tem dinheiro infinito. Sim. Então, assim, a ideia, e muitas vezes, até a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela pede que o investidor ele faça um aporte em empresa, mas ele diversifique esse aporte. Então, o investidor ele está escolhendo as empresas que ele pode investir. Mas nem todo mundo vai conseguir investir 1 milhão, 5 milhões em cada empresa. Não existe dinheiro infinito. Então, o que ele faz? Ele vai escolher os melhores negócios para poder alocar o patrimônio dele. Então, se você já tem esse diferencial, então, assim, o valor está redondo. Sabe? Então, você tem um valor justo para o seu negócio. A apresentação muito boa. Está com um discurso bem feito. O que impede ele de investir? Ele só tem aquilo de escolher. Quero ou não. Investir na sua empresa. E aí, você, como empreendedor, vai transformar nesse processo de venda esse possível não num sim no investidor. Entendeu? Então, ter os materiais, ou seja, se preparar para captar investimento é fundamental. Legal. Então, assim, não é só quero dinheiro, vou começar a panfletar um monte de gente. A gente recebe muito desse. Tem uma empresa aqui, oferta tal, eu quero captar 1 milhão, 10% da minha empresa, 0 faturamento. E assim, a gente, panfletos mesmo, pessoas panfletando. Sabe o que eu faço com esses e-mails? Eu deleto. Sim. Porque não tem conexão comigo, sabe? Como investidor. E falando de pré-requisito, acho que não preciso nem mencionar que você precisa ter um CNPJ, né? Isso é. O investidor não vai investir na tua pessoa física e nem no MEI. Que era só lançar... Mas tem... trabalho sem emitir nota. nota. Essa é uma dúvida que parece boba, mas é muito frequente. Então, MEI não vai funcionar. Abre logo uma empresa limitada, que é o mais comum, e que tem relativamente menos burocracia, né? Para o empreendedor que está começando. Pega uma contabilidade online que é mais baratinha, que você já vai conseguir resolver esse ponto, porque é o único jeito de você formalizar o investimento. Perfeito. Mas eu acho que com tudo isso que a gente falou, você já vai estar bem preparado, cara, para você fazer uma captação de investimento sem passar vergonha, sem gastar 6 meses focando nisso, porque isso também é um ponto, né? A captação de investimento, se você não estiver bem preparado, pode durar 6 meses a 1 ano. Então, tem empreendedores que 1 ano antes de precisar captar investimento, ele já começa a correr atrás de investidores. Então, para que você não seja esse empreendedor e consiga resolver isso logo, para focar na sua operação com dinheiro em caixa, é melhor que você esteja bem preparado. E às vezes até é importante, por exemplo, se você tem um cofundador, que vocês dividam
né, as tarefas. Então, um vai prospectar esses investidores, como eu falei, processo de vendas, e o outro vai ficar por trás cuidando da operação. Sim. Porque imagina o seguinte, demora... A gente fez uma captação de investimento nossa muito rápido, durou um mês, sei lá, pra gente poder fazer, porque a gente já tinha essa experiência prévia desse mercado. Mas, às vezes, pode demorar 6 meses. Então, imagina assim, tem muito investidor que quer basicamente namorar você. Ele vai falar, vamos começar a conversar aqui, e a gente vai evoluindo, vai vendo como é que tá a sua empresa e tal. E aí você começa a prospectar, os 2 ali, os 3 fundadores estão ali prospectando, falando com investidores, e a operação vai caindo. E aí não está faturando bem, aí não está aumentando a receita. Quando o investidor pegar para comparar, ele fala, nossa, por que eu vou investir em vocês aqui? Sim. Então é importante que vocês dividam, né? Por isso que é importante ter o fundador. Uma pessoa cuida da parte externa, uma pessoa cuida da parte interna para não deixar o barco cair, para você conseguir realmente falar com esses investidores bem e mostrar resultados. O investidor quer ver resultado. Ele quer ver se ele colocar aquele dinheiro na sua empresa, você vai conseguir multiplicar esse dinheiro melhor do que, sei lá, deixar numa renda fixa. Sim. E deixar em ações. Entendeu? Então, para você provar isso, é trabalhando. Perfeito. E aí, agora vamos colocar no outro lugar. Tem um dinheiro sobrando, já até tenho alguns tipos de investimento, mas quero ser um investidor anjo, quero aportar investimento em negócios que vão me trazer algum risco, claro, mas que também podem me fazer virar a carteira ali, mudar o jogo para mim. O que eu devo fazer? Qual é o caminho a procurar? Eu começo a procurar empresa, eu jogo no LinkedIn, qual é o caminho para quem quer ser investidor anjo? Bom, primeiro de tudo é montar o que a gente chama de tese de investimento. É basicamente como se fossem os seus motivos para investir numa empresa. Então, cara, vamos dizer que você é médico. Provavelmente é melhor que você invista em empresas que estão nesse setor, porque é como eu falei, você tem conhecimento de causa, você vai saber o que é um problema no seu mercado, se essa solução vai fazer sentido, se os resultados que as pessoas atingiram, que os empreendedores atingiram, tá bom, se eles realmente estão escalando na forma como faz sentido elas escalarem. Então, é interessante você ter uma tese de investimento, de investir em mercados que você tenha conhecimento de causa. Também é interessante você entender se você quer investir em empresas que estão em estágio mais inicial, em que você vai ter o ponto positivo de tá investindo numa empresa com valuation baixo, portanto, maior potencial de retorno, ou você investir numa empresa que está mais avançada, que já tem muitos clientes, muitos números, porém ela vai ter um valuation mais alto e um potencial de retorno menor. É óbvio que também os riscos são muito diferentes, a empresa que já tem uma base de clientes, ela tem menos risco, então é uma questão de apetite a risco. Você prefere dar uma bolada e investir no próximo Uber, ou prefere ali ter um retorno de 4 ou 5 vezes numa empresa que está mais consolidada? Perfeito. Então, a tese de investimento é o primeiro passo. O segundo passo é você procurar a melhor forma de você investir em startups. A que a gente mais recomenda é investir por plataformas de equity crowdfunding, que é como se fossem essas vaquinhas virtuais. Você entra ali numa plataforma, você vai ver quais são as startups que estão captando investimento ali na lista, quanto que cada uma está querendo de investimento, e você ali, a partir de R$1.000, vai conseguir investir nas startups. Pessoas físicas do Brasil inteiro vão aportando ali até chegar no objetivo da empresa, e ela vai, depois todo mundo transfere o dinheiro para ela. Então, é um processo que é bem democrático, porque a partir de R$1.000 você já investe numa startup. São empresas que já foram pré-selecionadas pelas plataformas, porque elas têm esse dever, né? Elas são selecionadas pela CVM para poderem atuar no mercado. Então, elas fazem toda a diligência, se a empresa apresentou informações verdadeiras, se ela tem a qualidade necessária. Então, você está basicamente olhando uma lista de empresas que já foram filtradas, que estão apresentando informações fidedignas, e você só precisa decidir, faz sentido, não faz, vou aportar ou não, e fazer o Pix. Fazer o Pix é muito bom. Porque esse método, né, é muito mais fácil, né? Então, você tem ali como se fosse um shopping que você consegue investir. Perfeito. Se você quiser fazer uma forma tradicional, cara, eu vou colocar no meu LinkedIn que sou investidor anjo, vão aparecer pessoas. Legal. Só que aí todo o trabalho você vai ter que fazer. Você vai ter que conferir se as informações são verdadeiras. Você tem que conferir se é uma boa empresa, conferir se aquelas projeções fazem sentido. Então, você fica com toda a burocracia. E vai ter que investir R$300 mil no seu bolso. Exatamente. Ou achar outras pessoas para dividir. Então, assim, às vezes você não tem R$300 mil para poder investir, você tem 1.000, tem 2.000. Então, assim, você investe os seus 2.000 e outras pessoas vão complementar aquela rodada que a empresa precisa. Perfeito. Porque, por exemplo, se a empresa precisa de R$300 mil, se você vai lá e só dá 10, ela não vai conseguir cumprir o plano dela. Sim, só que aí ela vai procurar outros ali na plataforma de equity crowdfunding que conseguem complementar aquilo. Tem Legal. Também grupos de investidores anjos. Então, por exemplo, algumas faculdades têm grupos de investidores anjos, alguns grupos que se unem e você consegue fazer investimento junto com eles. Então, você se inscreve, participa para poder ser um desses investidores anjos. Eles fazem
essa pré-filtragem também para vocês, a empresa apresenta o pitch para você, né, que é essa apresentação em PowerPoint dela, e aí você decide se você vai investir ou não. Então tem diversas formas, mas a mais, vamos dizer assim, segura, em que você tem menos trabalho, porque se você não é um investidor profissional, né, você, sei lá, sou um executivo, sou uma pessoa que quer investir, você não tem tanto tempo para poder ficar analisando diversas ofertas, diversas empresas. Então as plataformas ajudam muito com isso, né? São formas mais fáceis de você acessar empresas que já foram pré-filtradas, que realmente você pode escolher, simplesmente escolher, gostei, não gostei, os termos estão bons e vou colocar esse dinheiro aqui. Legal, perfeito. E alocar no máximo 10% do seu patrimônio líquido em startups, no máximo, e desses 10%, idealmente diversificar entre 5 a 15 startups. Porque é um investimento de altíssimo risco. Sim. É um investimento que geralmente você tem a mentalidade de que das 15 empresas que eu vou investir, 2 vão dar certo no máximo. E com essas 2 eu vou conseguir ter um retorno que vai ser tão bom a ponto de suprir as outras 13 que eu perdi. Entendi. Então a ideia é um pouco essa. É um investimento que tem um retorno muito alto, mas o risco também é tão alto que a maior parte você vai perder dinheiro. Assim, um exemplo. O Uber, quando a gente gosta muito desse case, né? Mas quando as primeiras pessoas investiram nele, eles colocaram $5 mil. Quando o Uber abriu capital, eles ganharam $25 milhões. Então, assim, é um retorno exponencial. Toda startup vai ser Uber? Não, óbvio que não. A maioria vai falir. Eu te gosto de dizer que, cara, você provavelmente não vai ser um unicórnio. Sim, Tira isso da tua cabeça. Esquece e isso. não tem gente. problema você não ser um unicórnio, porque, cara, o unicórnio é uma empresa que vale $1 bilhão. E hoje em dia a gente tem o quê? Acho que 10, 12 startups brasileiras que chegaram nesse status. E, cara, estatisticamente tu não vai ser um unicórnio. É difícil. E você precisa se contentar com isso, porque, cara, $1 bilhão é muita coisa, não tem necessidade para tudo isso. E é a realidade brasileira. Sim, e aí, assim, você como investidor, o grande ponto é que a gente tem que até realmente ver, porque tem um problema também de educação do investidor. Tá? A gente pode falar sobre, e o nosso foco é a educação do empreendedor, mas existe também um problema de educação do investidor, que eu quero dizer o seguinte, ele não está acostumado a investir nessa modalidade. É novo para o investidor pessoa física, né? Aquele investidor de varejo. É novo para ele. Está investindo em ação, está investindo em mercado financeiro já tem pouco. Já tem Quanto pouco, mais né? Você ir para o mais arriscado ainda. Então, esse investidor tem que entender o seguinte. É um investimento de longo prazo. Sim. Tá? Não é um investimento que você vai colocar o dinheiro hoje e daqui a 3 dias você consegue tirar, daqui a 1 mês você consegue tirar. Não, ele é de longo prazo e ele tem baixa liquidez, ou seja, você não consegue transformar esse dinheiro fácil. Sim. Então, quando você vai aportar num projeto, você tem que entender que você quer aportar nele e você deseja que ele vai ser vendido, essa empresa vai ser vendida, a sua participação vai ser vendida no futuro e aí com isso você vai ter um bom retorno. Então, nada de você investir e ficar, e aí, como é que tá meu dinheiro? Tá acontecendo? Porque isso traz uma pressão muito grande. Ligar pro gerente do banco, tipo isso, não existe. Ligar pro empreendedor e falar, e aí, como é que tá? Estão crescendo? Porque assim, traz uma pressão muito grande pro empreendedor e como a gente falou no começo, ele tem que ter esse tempo de errar. Sim. Tem que ter esse tempo de maturação do negócio dele. Então, se tem alguém ali cobrando... 5, 10 anos de retorno. Sim, perfeito. Então, é um investimento... Por isso que, como o Léo falou, é um capital pequeno que você tem que alocar. É um capital que você não precisa para amanhã, né? Você realmente tem que ser um capital que você pode alocar no longuíssimo prazo e aí você vai conseguir ter o retorno quando essa empresa for vendida, tá? Então, a gente tem diversos cases, né, de empresas que conseguiram fazer isso, né? A gente ajudou algumas empresas a fazer captação de investimento que depois deram retorno para os investidores deles. Então, a ideia é você colocar uma parte do seu capital, um capital que você não vai ter ciência de precisar no curto prazo, esperar isso amadurecer, torcer isso muito bem, ajudar. Então, assim, existe um conceito no mercado que a gente chama de smart money, que é basicamente um investidor que, além dele dar o dinheiro, ele consegue ajudar, seja com uma mentoria, com um conselho. Então, por exemplo, se você é um médico, você está investindo numa startup de medicina, da área da saúde, você sabe basicamente quais são as dores. Você pode ajudar aquela empresa. Isso abre muitas portas para que a gente que está começando, né, para os empreendedores que estão começando, conseguirem se sentir mais confortáveis, que tenham realmente alguém validando ali, ajudando eles. Então, você pode ser um smart money para esse empreendedor e aí com isso você vai ajudar a empresa a crescer mais. E aí o seu retorno vem no longo prazo. Nada de curto prazo, é um retorno de longo prazo. Ótimo. E aí, Léo, caminhando acho que já um pouquinho mais para o nosso final, porque a gente está falando de uma realidade, como você trouxe agora até na tua resposta, que é para poucos que acabaram estudando, acabaram se interessando, acabaram correndo atrás, já que a educação financeira no Brasil, por si só, a tradicional, vamos dizer assim, de mercado financeiro já é um problema. Olhando então para isso, de como vai fazer o investimento num mercado como esse, olhando para essa realidade, olhando para a realidade Brasil e mundo atual, a gente viu um boom
podemos dizer assim, até poucos anos atrás, de startup no mundo todo. Sim. Acho que o dinheiro estava mais barato, estava muito mais fácil você captar investimento e tudo mais. Agora a gente tem visto, por outro lado, mais recente, muita startup, isso falando no mundo, demitir, cortar o quadro de funcionários. Esse mercado está mudando. A gente até está parando de falar... Tem que ter lucro agora. Tem que ter lucro, exatamente. A gente está parando de falar de startup... É absurdo ter lucro startup empresa. unicórnio para falar de startup camelo, que é essa empresa que anda um pouquinho mais devagar, mas ela está sempre... tá sempre faturando, ela está sempre conseguindo rentabilizar, ela está conseguindo dar retorno. Como é que vocês, que lidam diretamente com empreendedorismo e investimento, veem esse mercado agora? Ele realmente está mudando e mudando definitivo? É um ciclo? A gente está caminhando para esse lugar de valorizar a empresa que dá lucro? Aquilo que a gente viveu até bem pouco tempo atrás não volta mais ou volta? Quero ouvir vocês agora num cenário mais amplo, né? A gente falou muito em micro, no empreendedor, no investidor. Vamos olhar para macroeconomia, vamos dizer assim. Não, realmente, o cenário ele mudou. A farra do juros zero pelo mundo tá acabando. Tipo, a gente tá vendo os Estados Unidos com taxa de juros chegando em 4%, que é um absurdo para os Estados Unidos, o mundo acabando. Na Europa também tem essa situação. E realmente está ficando mais difícil para as startups captar investimento, mas ao mesmo tempo é uma mudança que... o que acontece, né, de forma mais técnica quando você aumenta a taxa de juros? Você está aumentando o custo de oportunidade do investidor. Então, o investidor ele pode investir em renda fixa sem ter nenhum risco, com os Estados Unidos pagando para ele, ou ele pode investir numa startup que é ultra arriscada, não tem receita, estão inventando ali um modelo de negócio novo. Então, até pouco tempo atrás, os juros ali estavam próximo de 1%. Hoje em dia já está 4%, já está começando a ficar o investidor pensando, pô, cara, dá para eu ficar aqui na renda fixa. Sim. Então, o que acontece? Isso faz com que esse custo de oportunidade diminua o valor das startups. Isso principalmente no fluxo de caixa descontado, que é uma técnica que utiliza mais essa questão da taxa de juros. Isso fica muito evidente, né? A taxa de desconto aumentou muito para as startups e isso faz com que, naturalmente, o valuation da empresa seja reduzido. Então, vai continuar tendo capital para empresas que são boas, para empresas que têm qualidade e para empresas que estejam com valuation adequado para a situação que o mundo está vivendo, né? É óbvio que vão cobrar mais das empresas, agora elas têm que ter lucro, não vai ser tão fácil assim. É muito bom falar isso, a empresa tem que ter lucro. Parece o básico, né? Qualquer escola de administração se pede empresa, lucro, o objetivo da empresa é dar lucro. Sim. E é isso. É porque assim, o que acontece? Como é que funciona esse mundo do venture capital, né? O investidor, principalmente os profissionais, os fundos, eles colocam dinheiro na sua empresa. E como que eles ganham dinheiro, como a gente falou? Vendendo o negócio. Sim. Né? Vendendo a participação deles no negócio. Então, o que eles faziam? Coloca, sei lá, 1 milhão no seu negócio, 2 milhões, 3 milhões, e querem que você expanda e cresça o máximo a sua linha de cima, a sua receita, número de funcionários, tudo que você tem isso, para que eles possam vender a participação deles para o próximo investidor. Aí pula fora. E aí pula fora. Ou seja, ele fez o retorno dele. Se você é um fundo, você tem os investidores por trás, então você paga o retorno para os fundos. Só que o que acontece? Como isso que o Léo falou. Quando a taxa de juros está aumentando, o investidor que coloca dinheiro nesses fundos para eles conseguirem fomentar as startups, ele pensa, cara, por que eu vou pegar os meus 1 milhão aqui e vou investir nisso aqui que é super arriscado, se eu posso botar isso aqui em renda fixa ganhando 13% aqui ao ano e ficar de boa, sem ter risco nenhum. Sim. Entendeu? Então, diminui esse tipo de aporte. E aí, o que acontece? Os investidores, né, os fundos que estão ali, o que eles falam? Gente, calma aí, vocês têm que mostrar que vocês são mais atrativos para esse investidor. Aí, como que mostra que é mais atrativo? Sendo mais enxuta, dando lucro. Sim. E aí, o que acontece? No começo, e até é difícil para as startups entenderem, no começo, o que aconteceu? Você tinha que inflar o seu negócio. Sim. Então, você contratava, às vezes, pessoas para posições, 20 pessoas para atendimento, 40 pessoas para poder fazer isso. Por quê? Você tinha dinheiro abundante e você sabia que se você precisasse, você ia ter novas rodadas de investimento para você fomentar isso, né? Para você tapar esse buraco. Só que quando os investidores começaram a secar o capital, você fala, cara, ou eu faço alguma coisa aqui para poder mudar, ou eu vou morrer. E aí, como é que você aumenta o lucro da sua empresa? Ou você fatura mais, ou você diminui o custo, né? Se você colocando mais dinheiro para poder faturar, ou diminui custo. E como é que diminui custo? Cortando cabeça. Primeiro é cortando gente. Cortando gente. Então, assim, você pega... E por isso que teve esse boom de layoff, né? Que o pessoal chama, que é essas demissões. Que, assim, as empresas começaram a ver, cara, essa estrutura que a gente tem aqui tá muito grande. Sim. Então, a gente tem que diminuir isso para ser uma empresa mais enxuta, porque o que vai acontecer depois? Quando você vai na próxima rodada de investimento, você tem investidores que já vieram por trás. E os seus investidores não querem desvalorizar o ativo deles. Claro. Só que os que estão na frente ficam falando, nossa, tá muito caro isso.
Não, precisa não. Então, para você não ter um down round, ou seja, você baixar o seu valuation, o que você tem que fazer? Você tem que tornar a sua operação mais enxuta para você mostrar números melhores e o investidor sim vai topar comprar esse valuation que você está fazendo. Então, assim, acaba sendo um pouquinho mais técnico nessa volta, e eu falei isso tudo para dizer exatamente isso que o Léo falou, assim, os investidores começam a olhar melhor, de forma mais madura, para os princípios básicos da empresa, como gerar lucro, ser eficiente, porque eles precisam de mais incentivos para tomar risco. Sim. Né? Pois os incentivos que ele tem para não tomar são muito grandes. São muito grandes. O mercado lá fora está mais atrativo para ele do que o risco. É, né? do que o risco Então, que ele toma aqui. É engraçado que o mundo das startups cria um termo bonitinho até para demissão, né? É layoff. Layoff, Mas é demissão, é tipo layoff. Vou deixar mais layoff. É, e aí você vê aqueles textões, meu ciclo aqui se encerrou, sei o quê. Só que o que aconteceu foi aquilo, né? A startup viu que ela precisa fazer ajustes, né? Então você vê a startup demitindo 100 pessoas, 200 pessoas, porque ela cresceu muito e não tem ninguém agora para poder bancar isso lá na frente. Sim. Eles contavam que ia ter um mercado tão aquecido. Cara, ok, se eu precisar aqui, eu capto mais 50 milhões ali, vou tapar esse buraco aqui e vou continuar crescendo o meu negócio. Só que agora é mais difícil. Sim. Não, a gente não está dizendo que é impossível. Não, tem muita startup captando aí. Tanto que a gente está vendendo pitch deck muito pitch deck, muito valuation. Então a gente está vendendo bastante e elas estão conseguindo, que a nossa maior satisfação, né, é obviamente quando a pessoa consegue concretizar o objetivo que ela veio procurar a gente. Estão conseguindo, mas a gente está sendo muito mais incisivo até de educar esses empreendedores de, olha só, calma, não é assim, por que você precisa de 5 milhões? Pega 100 mil, pega 500 mil, faz o que realmente precisa no seu plano, porque não tem essa farra e essa abundância de dinheiro todo, assim. Realmente, os mais qualificados, quem se preparou melhor, quem realmente conseguiu fazer aquele plano ali para poder mostrar para o investidor, são os que vão ser vencedores. Vocês também têm sido mais criteriosos nisso também, Sim, né? Já que certeza. vocês estão nessa ponte entre Sim. eles e investidores. Como a gente sempre começou com capital apertado, até a nossa captação foi relativamente pequena, né? Comparado às startups que a gente vê no mercado, a gente sempre foi acostumado a ser mais mão de vaca, a ter realmente o controle de custos ali na mão. Porque é uma cultura que não tem como ser ruim para sua empresa. Óbvio que não precisa ser exagerado, né? Mas você precisa ter sempre o controle de custos para daqui a pouco não estar comprando piscina de bolinhas. Pizza todo dia. Pizza todo dia. Não, nada contra, assim, a gente tem videogame lá. Claro. Só que assim, não foi no começo, a gente demorou, tinha que ter um certo faturamento, colocamos algumas metas para poder incentivar. Ninguém joga, mas aí acaba acontecendo o que a gente tem ali. Cultura ninguém joga. Ninguém joga, tá ali. Tem que começar com vocês jogando. O dia que vocês mas jogarem, a gente ele libera joga, geral. mas a gente joga, mas a galera fica tipo, ok, vou ver. Porque assim, tem muito volume, tem muito trabalho. Como a gente não faz essa farra, vamos dizer assim, de contratar diversas posições, de ter 50 colaboradores com a gente faz uma cultura diferente. O que a gente pega? A gente pega as pessoas, a gente pega pessoas muito qualificadas e tenta dar o máximo de autonomia para elas agirem dentro das áreas delas, mas também para criarem coisas novas. Então acaba que você trabalha pra caramba. Sim, não dá tempo faz de trabalho videogame. infinito, cara. É trabalho infinito que a gente consegue fazer. E aí, quando a gente vê que, cara, assim, as pessoas estão ficando estressadas, sobrecarregadas, a gente vai contratar uma outra posição para poder realmente suprir aquela demanda que está tendo ali. Então, a gente sempre vai nesse jeito camelo, vamos dizer assim, de ir criando a nossa startup, entendeu? Então, é até uma dica para o pessoal, assim, não pense em... Como eu falei lá no começo, né? Fazer piscina de bolinhas, fazer tudo. Vá realmente caminhando de forma saudável. Empresa tem que dar lucro, pense que você tem que dar lucro. Não necessariamente, às vezes... O modelo de negócio da empresa, ela não dá lucro no começo. Isso é super normal. Claro. Mas ela tem que ter um planejamento de alguma hora isso acontecer. Porque senão o negócio não para de pé e depende muito de pessoas externas. Entendeu? Então isso é muito importante para o empreendedor. Perfeito. E aí, já caminhando agora definitivamente para o fim, fala um pouco do tamanho hoje da Startup Hero. Vocês acabaram de falar, né? Que tem essa política de contratação só quando realmente a corda aperta. Hoje, quantas pessoas trabalham com vocês? Nós somos... 9, né? 9 pessoas. Com vocês dois. Quando nós dois, alguns dos nossos concorrentes têm 50 pessoas. Então, assim, para você ver em termos de eficiência do que a gente está fazendo aqui, a gente já passou de alguns milhões de faturamento, somos os líderes no mercado. Então, como a gente falou, já fizemos mais de 1.000 clientes, não só no Brasil, como fora dele. Isso é muito legal para a gente, porque a gente consegue pegar e ver a validação do nosso trabalho não só aqui, né? Então, assim, a gente receber aquele feedback que os investidores estão aceitando o nosso valor, que as pessoas estão conseguindo fazer a venda, a gente recebe muito depoimento, que é muito bom pra gente, as pessoas mandando vídeo, cara, muito bom, consegui, agora vou conseguir tocar minha startup, conseguir vir fazer a venda com o meu sócio. Então, assim,
isso é muito bom, mas a gente também vê fora, né? Então, como a gente consegue fazer, e o nosso processo é 100% online, então a gente, diferente do que as consultorias tradicionais, a gente não vai até o empreendedor, porque a gente percebeu o seguinte, a gente viu que algumas coisas que eram feitas eram só um pouquinho para você cobrar mais. Então, precisar fazer uma viagem, apertar a mão, tomar um café, não ia influenciar em nada a análise que você estava fazendo. Então, a gente foi fazer o seguinte, para a gente entregar o serviço da mesma qualidade para o empreendedor, mas por um preço menor, a gente tem que cortar as coisas que são supérfluas. Legal. Então, a gente Então, começou cortando... Essa foi a inovação no processo, basicamente. Ser mão de vaca, foi a inovação. Exatamente, essa é a inovação do nosso processo. Então, a gente faz atendimento 100% online, deixa tudo registrado ali, conversa muito. Os nossos empreendedores têm muito no WhatsApp, a gente conversa muito no WhatsApp com eles, fala ali, troca. Então, é isso que a gente fala, né, de inovação, de trazer inovação não somente na tecnologia, mas no processo que você consegue otimizar. A gente automatizou muita parte interna de fazer a parte de base de dados, a parte de atendimento, a parte de como as áreas se comunicam. Então, a gente consegue diminuir a fricção entre as áreas e entre os processos para que tudo aconteça como se fosse uma linha de produção de forma bem eficiente. Perfeito. E o grande ponto, assim, por exemplo, como a gente não encontra cliente, as pessoas vão trabalhar de bermuda. E aí a gente consegue dar o clima startup, né? De forma descontraída, com uma roupa... Não precisa ir de terno e gravata, não precisa ir de social, porque não vai ter ninguém ali para você se apresentar e falar. Então, a gente consegue fazer o seguinte, o que a gente pensou? Até dando umas dicas de cultura, né? A gente não consegue pagar os melhores salários no mercado. A gente não consegue competir com grandes empresas, como uma Stone da vida, um Nubank, e falar, deixei de ir para a Stone para poder fazer Startup Hero. Não vai acontecer porque os salários são melhores, o ambiente realmente é melhor. Mas a gente tenta fazer esse tipo de coisa, de falar para as pessoas, as primeiras pessoas que chegam aqui pegam as melhores cadeiras. Então, se a gente está crescendo como empresa, vocês vão crescer com a gente e vão ganhar mais dinheiro junto com a gente. E a gente dá autonomia. Então, se a gente está contratando você, né, como um colaborador, é porque a gente não quer que você aperte parafusos. A gente quer que você pense. Também é óbvio que o operacional tem que ser feito, mas a gente quer saber, além do básico, se for contratado para fazer design de uma apresentação, né, você é um designer, tá ok, mas como que a gente pode inovar nisso? Como que a gente pode inovar na estrutura da apresentação? Que tipo de produtos diferentes a gente pode oferecer? Então, quando você dá essa liberdade para as pessoas criarem, a gente consegue saber que você tem algo diferente que você não tem em todos os lugares, porque numa grande empresa, você aperta parafuso e cumpre ordem. Entra lá 9 horas, sai às 18 horas. Bate ponto. Chega domingo, você fica, nossa, amanhã tem que trabalhar de novo, né? Não que, assim, meu Deus, todo mundo fala, agora amanhã tem que trabalhar na Startup Hero. Mas, assim, vai ser um ambiente que você sabe que, cara, se eu precisar atrasar um pouquinho, ok, não tem problema, você tem que cumprir as suas metas, ter as suas entregas. Se eu precisar um dia ficar trabalhando de casa, você vai conseguir. Então, a gente tenta trazer esse ambiente que as pessoas se sintam bem, que a gente sabe que ela passa a grande parte do dia no trabalho. Então, tem que ser prazeroso, tem que ser de uma forma que ela sinta que, se ela apertar um botão, aquilo ali está sendo refletido lá na frente no cliente, entendeu? Legal. Então, o que elas estão fazendo ajuda o cliente lá na frente. Então, a gente trata uma cultura dessa forma. E aí, quando você vende isso, né, para um colaborador, aí você se destaca em relação às grandes empresas. Com certeza. E onde é que a gente encontra vocês como cliente? Startup Hero é nosso site, né? Nossa principal fonte é o site, que é startuphero.com.br. Legal. Tá? Então, a gente consegue, a partir dali, você ou preenche um formulário com a gente, se você tem interesse num valuation, num pitch deck, numa consultoria, você preenche um formulário ali para falar com a gente. O pessoal do comercial vai entrar em contato com você através do WhatsApp, de uma forma que seja bem simples para você. A gente também tem YouTube, a gente tem nosso canal que a gente fala algumas dicas sobre gestão, conta histórias de alguma empresa, fala sobre startup, dá dicas sobre como entender esse mundo de Venture Capital, como entender o que é valuation, no nosso YouTube também, e no nosso Instagram, né? Que é tudo Startup Hero. Jogando tudo Startup Hero. O Instagram é Startup Hero Underline. Aí você consegue encontrar a gente. Perfeito. Léo e Léo, foi um prazer receber vocês aqui no podcast Não Linear. Portas sempre abertas. Obrigado. Se quiserem aproveitar esse momento, o recado final aí para empreendedores, nossa audiência, futuros investidores anjo, é com vocês. O que vocês deixam aí para a galera? Cara, o meu recado foi uma coisa que, antes de eu empreender, foi uma coisa que eu percebi e foi a minha grande motivação para empreender. Eu percebi que os empreendedores que estavam tendo sucesso, que estavam conseguindo criar empresas que eram sustentáveis, que conseguiam crescer, não eram pessoas, fora do normal. Não eram o Elon Musk da vida, não eram gênios. Cara, eram pessoas comuns que entenderam que para elas conseguirem ter mais chances, né, de conseguir ter mais felicidade na vida, de conseguir ganhar mais dinheiro, teria que abrir um negócio, cara. Infelizmente, foi uma coisa que a gente percebeu quando a gente trabalhava nessa plataforma, que eram pessoas comuns do dia a dia que realmente decidiram se arriscar
é um jogo de probabilidades, né? Mas que geralmente as probabilidades vão estar mais a favor de quem está se arriscando. Legal. Então, cara, toma o primeiro passo. A gente já falou, hoje em dia tá mais barato para você abrir um negócio, tá mais tranquilo. Você pode começar com uma parada que você toca paralela ao seu trabalho. Então, não precisa sair do seu trabalho desesperado para começar uma empresa. Começa de pouquinho em pouquinho, passo a passo. Conforme você vai validando, você vai economizando dinheiro. E com o tempo você vai ter ali um dinheiro suficiente para você conseguir fazer tudo da melhor forma, sem se arriscar tanto. Legal, ótimo, Léo. Não, e esse, complementando isso que o Léo falou, é muito importante, né? Eu vi o vídeo uma vez do Steve Jobs, eu sou apaixonado por ele, que ele dizia exatamente isso. Cara, as pessoas criaram, sei lá, a cadeira, o microfone, a caneca, tudo que você utiliza no mundo, elas não são mais inteligentes que você. Elas simplesmente começaram e fizeram. Então, assim, faz, né? É importante, assim, o meu recado vai dar medo. Sabe? Vai dar medo, assim. Vai ter dia que você vai achar que não vai conseguir. Vai ter dia que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro, vai falar com seus filhos, vai falar, cara, não sei de onde que a gente vai tirar. Mas, assim, é muito, muito recompensador. Tá? É muito diferente de você trabalhar para uma outra pessoa. É você ver o seu negócio crescendo, é você ver os colaboradores ali, pessoas que realmente agora tiram o sustento da vida dela através da ideia que você teve, que vocês dois tiveram lá atrás. E isso teve uma consequência que está mudando a vida de outras pessoas. Isso é recompensador. Então, assim, vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Perfeito. Bom, e se você gostou desse nosso papo, se você gostou aqui da galera do Startup Hero, não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu comentário no vídeo e compartilhar esse episódio, claro, com quem mais pode gostar. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui e até o próximo episódio do podcast Não Linear.